Vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 12 do livro de 2 Samuel. Convido você a pegar sua Bíblia, vamos fazer uma leitura desse capítulo. Eu agradeço a você que está ouvindo, este vídeo. Eu agradeço você se você se inscrever. Eu agradeço a você se é inscrito nesse canal. Muito obrigado por até aqui estar nos acompanhando. E que Deus continue abençoando a todos nós, não é verdade? Então eu convido você, pega a sua Bíblia e vamos juntos ler esse capítulo 12 do livro de 2 Samuel, que nos diz: E o Senhor enviou Natã a Davi, e este veio a ele e lhe disse: Numa cidade havia 2 homens, um rico e o pobre. O rico tinha muitos carneiros e gados, e o pobre não tinha nada, a não ser uma ovelhinha que ele tinha comprado e tinha alimentado, e ela crescera em sua companhia e de seus filhos. Ela comia do seu bocado e bebia do seu copo, e dormia em seu regaço, e era para ele como uma filha. Mas um viajante veio à casa do rico, e este não quis tomar uma das suas ovelhas, ou um dos seus bois para preparar alguma coisa para o viajante que tinha vindo a ele. E ele tomou a ovelhinha do pobre e a preparou para o homem que veio a ele. Então a ira de Davi muito se inflamou contra esse homem e disse a Natã: Eu juro pelo Senhor que o homem que fez isso deve morrer, e restituirá o quadruplo pela ovelha, porque fez isto, e agiu sem compaixão. Então Natã disse a Davi: Tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e te salvei da mão de Saul. Eu te dei a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse suficiente, eu te daria muito mais. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? Matastes a espada Urias, o heteu, e tomaste sua mulher para ser sua mulher? E o mataste com a espada dos amonitas? A espada jamais se apartará de tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, como tua mulher. Quem sabe dessa história? Eu já contei no capítulo anterior. Eu convido você, antes de continuar esse vídeo, você volta no vídeo anterior, no capítulo 11, e presta atenção no capítulo 11, para você entender esse capítulo 12. Mas eu vou dar uma palhinha aqui para vocês. É o seguinte: Davi, ele estava tranquilo na casa dele, e de repente ele resolveu olhar pela janela. E lá na janela ele olhou o jardim. E de lá do jardim tinha as piscinas onde as mulheres tomavam banho. E ele viu uma mulher que chamou a atenção dele. E ele mandou chamar essa mulher, se deitou com ela, essa mulher se engravidou. Só que essa mulher era casada, tinha um marido, e ele pegou esse marido dessa mulher, colocou à frente de uma batalha para uma guerra. E esse homem veio a morrer. E o que aconteceu com tudo isso, Então a história é muito bonita. Eu falo para você, leia, assista o vídeo do capítulo 11, que você vai amar essa história e vai ver tudo o que aconteceu, o resultado de tudo isso. Então aqui a Deus está chamando a atenção de Davi, porque o mal que ele fez para Urias, para esse homem, E Deus disse para Davi que jamais ele jamais teria paz na vida dele. Ele ia viver a vida dele em guerra. A família dele, a Bíblia fala aqui, a espada jamais se apartará da tua casa, porque tu me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, como tua mulher. A casa de Urias, a descendência de Urias, de Davi, jamais teria paz, porque a espada sempre estaria apontada para a cabeça deles. Olha o perigo, é o que eu falo para vocês, gente.
temos que ter muito cuidado com nossa vivência aqui na Terra. Muitas coisas ruins que acontecem conosco, com você, comigo, né? Coisas que nós praticamos e achamos que não tem nada a ver. Às vezes você nega, né, um copo de água para alguém. Às vezes você tem água sobrando, você nega. Alguém chega na sua casa, pede alguma coisa que você tem. Você às vezes nem está precisando daquilo. Está encostado na sua casa, mas você tem com o coração apertado, nega, né? Não, eu não vou dar. Não posso dar, né? Fica negando. Fala para a pessoa que não tem. E isso Deus está olhando. Deus olha para tudo isso. E aconteceu aqui com Davi, né? Então, às vezes o mal vem para nós é por causa dos nossos atos. Não é que Deus é ruim. Nós é que não agradamos a Deus. Então nós temos seu salário. A Bíblia fala que todo trabalhador, ele é digno do seu salário. Nós estamos aqui nessa terra trabalhando para quem? Para Deus. Nós estamos aqui, somos servos de quem? Somos servos de Deus. Se nós somos servos de Deus, nós temos que obedecer a Deus. E não a ninguém, não a outro. Você está entendendo? Temos que obedecer a Deus. Se você é empregado numa firma, você tem que obedecer àquela firma, não é mesmo? Então, se você é um servo de Deus, você tem que obedecer a Deus e mais ninguém. A Bíblia mesmo fala que nós não podemos temer homens. Isso já é um começo que Deus está nos alertando. Está entendendo? Nós não devemos temer homem, mas nós devemos temer a Deus, porque nós somos servos. Eu sou serva, você é um servo. Ou você é uma serva também. Temos que... O que é servo? A palavra servo é como se fosse um escravo. A palavra é essa. Escravo no sentido, né? Como dizer assim, no sentido terreno. Porque quando você se dedica muito a uma outra pessoa, você é escravo a ela, não é? Então, o servo significa também ser a palavra escravo. É uma palavra pesada para nós aqui na Terra, porque a palavra escravo nós aderimos ela como, né, um eterno, como fala, a pessoa é totalmente escravizada, né, é totalmente inútil para o seu senhor. Presta atenção. Você prestou atenção no que eu falei? A palavra escravo, ela é totalmente inútil para seu senhor. Nós somos assemelhados a escravos diante de Deus. Nós somos inúteis diante de Deus. Mas Deus não nos colocou como escravos, Deus colocou como servos. Por que servos? Porque nós temos que obedecer. Porque se você não obedecer, escravo é porque o cara comprou, né, ele vive na dependência do empregado, do empregador, né, o escravo, ele vive na total dependência do empregador. Agora, servo, ele vive na dependência também de Deus. Se ele pisar na bola, como dizer, se ele fizer algo errado, Deus vai castigar. Todo escravo, quando ele faz algo errado, seu senhor vai acertar as contas com ele. Vai castigá-lo. E a mesma coisa nós, seres humanos, para com Deus. Então não quer dizer que Deus é ruim. Quer dizer que Deus é justo. Ele é justo. E aqui aconteceu que Deus não deixou impune o pecado de Davi. Davi pecou grave mesmo. É o que eu já comentei no capítulo anterior. Davi fez algo assim, desagradou muito Deus. Muito Deus. Ele desagradou. E Deus não deixou barato, não. Deus não deixou barato, porque
Urias, com certeza, clamou a Deus, chorou diante de Deus. Urias não dormiu com a esposa dele depois que Davi deitou com ela. E aqui fala: assim disse o Senhor, eis que farei vir sobre ti o mal da tua própria casa, e te tomarei tuas mulheres perante teus olhos, e as darei a teu concorrente, que se deitará com tuas mulheres à luz deste sol. Olha só o que Deus fala para Davi. Do mesmo jeito que você plantou, o que a Bíblia fala quando a gente lê lá em Deuteronômio? Olho por olho, dente por dente. Não foi assim? E aqui Deus está falando para Davi: tudo que você fez vai vir sobre você. Eu farei vir sobre ti o mal de tua própria casa, e tomarei tuas mulheres perante teus olhos, e as darei a teu concorrente, que se deitará com tuas mulheres à luz deste sol. Porque agiste secretamente, mas eu farei este negócio diante de todo Israel à luz do sol. Davi quis fazer, pensou ele fazer secretamente, né? Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas porque provocastes os inimigos do Senhor com este feito, assim o filho que te nasceu certamente morrerá. E Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela adoeceu gravemente. Davi orou ao Senhor pela criança, e Davi jejuou, e ele passava a noite prostrado sobre a terra. E os anciãos da sua casa se puseram ao lado dele para o fazerem levantar-se da terra, porém ele não quis, nem comeu com eles. E no 7º dia a criança morreu. E os servos de Davi temiam dizer-lhe que a criança tinha morrido, porque eles diziam: eis que, enquanto a criança vivia, lhe falávamos, mas ele não escutava a nossa voz. Como lhe diremos que a criança morreu? E ele fará algo de mal. Quando Davi viu que os seus servos murmuravam entre si, ele compreendeu que a criança tinha morrido. E Davi disse aos seus servos: a criança morreu? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se perfumou, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio à sua casa e pediu que lhe dessem pão, e ele comeu. Então os seus servos lhe disseram: que significa isso que fizeste? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste? E quando a criança morreu, te levantaste e comeste? E ele respondeu: enquanto a criança ainda vivia, eu jejuei, eu chorei, porque pensava: quem sabe, talvez o Senhor me perdoe e a criança viva. Mas agora ela está morta. Por que eu jejuaria? Poderei eu fazê-lo voltar? Eu irei para ela, mas ela não voltará para mim. Então Davi consolou a Betseba, sua mulher, e entrou e se deitou com ela. Olha só a arrogância também, eu achei, né, por parte de Davi, né? Davi, ele jejuou, ele orou, pedindo a Deus para que a criança vivesse. Só que Deus já tinha falado para ele que Deus iria feri-lo, né? Por que Deus permitiu que a criança nascesse, que a criança tivesse, né? Ele tivesse um apego pela criança. Porque tudo que ele fez com Urias não foi uma coisa boa. Não foi Deus não poderia simplesmente chegar para ele e falar assim: eu te perdoo. Deus perdoou Davi. Aqui a gente observa que Deus perdoou Davi. Mas só que Deus não deixou de puni-lo. Deus puniu Davi pelo que ele fez. Eu te perdoo, mas eu vou punir você. Então nós pagamos nosso pecado. Às vezes você ora para Deus perdoar seus pecados. Talvez você cometeu um pecado, Deus vai te perdoar o pecado, mas Deus não vai deixar de punir você pelo pecado. Então Deus não perdoou, porque perdão quando você perdoa uma dívida, você não vai pagar a dívida. Mas com Deus não é assim.
Com Deus é dente por dente, é olho por olho. Mas para com os homens é diferente. Assim Jesus falou para nós. Jesus falou que quando se alguém nos ferisse, era para nós, né, deixar, né, levar, bater na outra face. Se alguém batesse sua face, porque é homem com homem. Mas com Deus, quando a gente conhece os mandamentos de Deus, Deus passa isso para nós. Com Deus, é toma lá da cá. Você e Deus. Eu te perdoo, mas você vai ser punido. Você nunca mais vai fazer. Perdão. Você tá entendendo? Aí, nesse caso, é que muita gente se engana falando que Deus não é bom, que Deus não é justo, que Deus não é misericordioso. Mas aqui, quando você tem esse conhecimento, que com Deus é olho por olho e dente por dente, você não vai dizer abobrinha. Você não vai dizer que Deus não é justo. Não vai dizer que Deus não é misericordioso. Deus, ele é justo, ele é misericordioso. Por que ele é misericordioso? Porque ele poderia ter dado a Davi, tirado a vida de Davi, né? Mas ele tirou o filho de Davi. Davi sentiu na pele tudo que ele fez com Urias. Aqui eu falo, quando eu falei para vocês que Davi foi um pouco arrogante, porque ele era rei, que quando a pessoa ela tem um poderio na sua vida, você pode ver todas as pessoas que têm um bens maior, né, que um bens mais elevado, ela se torna um pouco arrogante. Ela se torna uma pessoa fria, calculista. Ela não tem amor no coração, ela se torna uma pessoa fria, né? E aqui a gente pode observar na fala aqui, na história de Davi aqui, que ele agiu dessa forma. Que quando a criança estava doente, ele não jejuava, ele estava jejuando, orando, ele não comia. Mas depois que a criança morreu, aqui fala que ele se levantou, se lavou, se perfumou, foi comer, né, um banquete, e foi consolar a Betseba e foi se deitar com ela. Será que ela queria isso? Você, como mulher que tinha acabado de perder seu filho, você queria ser consolada dessa forma? Eu não queria. Foi uma humilhação. Aqui foi uma outra humilhação que Davi fez para Betseba. Já não bastava ele ter matado a mulher, o esposo dela. Já não bastava, por causa do pecado que ele fez, ter tirado o filho dela. Já não bastava tudo isso. Já não bastava que a criança já estava morta, ela estava vivendo do luto. Ele ainda deita com ela. E a Bíblia fala que ele deitou com ela e ela teve mais um outro filho dele. Para os homens, acham que deitando com a mulher, eles acham que ele é uma forma de... Isso aí é até erro dos homens, né? Eles acham que é uma forma de confortar a mulher. E não é. Aqui eu acho que ele agiu. Se fosse comigo, eu não aceitaria. Eu imagino que a Betseba, se ela fosse uma mulher que tivesse a minha natureza, eu acho que ela até pôde deitar com ele porque ele era rei, ele que mandava, ele que fazia tudo, mas eu creio que ela sentiu um pouco humilhada.
eu me sentiria humilhada. E aqui ela teve um filho e Davi lhe deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Por que nós sabemos que Salomão foi um grande homem? Ele teve uma história muito bonita, que ele foi um homem que teve sabedoria, muita sabedoria Deus deu para ele. Por causa da mulher que Deus elevou, eu creio que foi por causa dela que Deus elevou Salomão. Não por causa de Davi, que Davi aqui também, tudo bem, ele tinha muito temor a Deus, mas só que no momento da fraqueza, que ele estava muito fraco. A gente observou que ele não estava mais naquele auge espiritual. Ele já estava mais, para baixo. Ele já não estava, por isso que nós temos que estar com nossas lamparinas sempre acesas, nós temos que estar com nossas mentes sempre ligadas espiritualmente, A nossa mente tem que estar ligada com os espíritos da luz. Porque se você coloca espírito das trevas, o que é espírito das trevas? A inveja, a cobiça, o dinheiro, o poder, a riqueza. Isso tudo é o espírito das trevas que coloca isso em você. Então, se você estiver ligada com isso, com essas coisas, com certeza você está com os espíritos trevosos do seu lado. A sua alma, ela está negra, não está iluminada. Mas para que você esteja sempre iluminado com os espíritos da luz ao seu lado, você sempre está conectado com Deus. Não era o caso de Davi nesse momento. Ele não estava iluminado, muito pelo contrário. E o Senhor amou quem? Amou Salomão. E ele o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe deu o nome de Gedidias, por amor do Senhor. Joabe pelejou contra Rabá dos Amonitas e tomou a cidade real. E Joabe mandou mensageiros a Davi e disse: lutei contra Rabá e já tomei a cidade das águas. Agora reúne o restante do povo e sitia a cidade e toma, para que eu não a tome e meu nome seja aclamado sobre ela. Então Davi reuniu todo o povo e marchou para Rabá, lutou contra ela e a tomou. E ele tomou a coroa da cabeça do seu rei. Ela tinha o peso de 1 talento de ouro e havia nela uma pedra preciosa, e foi posta sobre a cabeça de Davi, que levou da cidade muito grandes despojos. E trouxe o povo que lá estava e colocou a trabalhar com serras, trilhos de ferro, machados de ferro e em fornos de tijolos. Assim fez a todas as cidades dos Amonitas, e Davi voltou com todo o povo para Jerusalém. Então aqui a gente observa que Joabe, ele era um servo muito leal, a Davi. Aqui a gente observa disso, porque o próprio Joabe fala para Davi: vem reinar sobre a cidade, para que os homens da cidade não me proclamam como rei daqui. Porque ele ganhou a guerra, ele que tinha ganhado, mas ele se escondeu, chamou Davi para que o nome que fosse exaltado entre eles não fosse o nome dele, mas sim o nome de Davi, porque ele era servo de Davi. Nesse contexto, Joabe, ele seguiu, corretamente. Então, quando você faz as coisas corretamente, diante de Deus, porque não é para você fazer diante dos homens, porque Joabe estava com a faca, como diz o outro, uma faca e o queijo na mão para se gloriar. Agora é a minha vez, eu vou me proclamar rei e Davi que se lasque. Eu nem vou Davi, eu vou guerrear contra Davi agora. Davi vai ser meu inimigo, agora eu sou rei. A coroa, que ele estava lá, que ele tinha tomado do outro rei, colocaria na cabeça dele, mas ele... Não, eu não quero toda essa grandeza. De que adianta, é o que a Bíblia fala, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Davi, Joabe, ele sabia que ele estava tudo ali feito, e o que ele fazia era mandado do rei de Davi. Então, tudo que ele fez, se ele matou, se ele destruiu cidade, tudo que ele fez, ele estava inocente. Se ele tivesse feito essa burra
honrada, né, de colocar a coroa, tomar aquela cidade para ele. Então, tudo que Davi mandou ele fazer, tiraria toda a culpa de Davi, cairia sobre a cabeça dele. Mas ele foi muito sábio. Aqui talvez você fale, não, ele foi um burro. Não, ele não foi burro. Ele foi muito sábio. Muito, muito sábio. O que ele fez? Ele simplesmente falou, olha, Davi, venha. Porque ele, como se falasse assim, Davi, eu sou o teu servo, eu sou o teu escravo. Venha porque esses homens vão me proclamar rei. E ele falou isso para Davi. Davi, você vem porque eles vão me proclamar rei. Vem logo. E Davi foi. Aí a gente vê a sabedoria de Joabe. Então, naquele momento, Joabe é como se ele tivesse: lavei minha alma diante de Deus. Eu estou impune. Realmente, quando ele fez essa atitude, ele ficou totalmente impune. Ele lavou tudo que ele tinha feito, porque tudo que ele fazia era mando de Davi. Tudo que ele fazia era mando de Davi. Então ali ele lavou a alma dele, se purificou. E Deus sabendo disso, né? Então a culpa toda aqui, todos os pecados, tudo que tinha que tá embutido de culpa nessa história toda, caiu sobre Davi. Muita gente, né, quer aproveitar, né, de um outro, né? Às vezes uma pessoa no trabalho, ela faz um determinado serviço, aí tem um outro que quer aproveitar, né, dar o seu nome no serviço de outrem. Não faça isso. Não faça isso. Seja honesto. Seja honesto. É melhor, né? É o que a Bíblia fala, é melhor comer numa casa, num barraco, do que comer um manjar junto com as cobras, né? Aí você vai lá comer um manjar junto com as cobras, é melhor você comer um pedaço de pão num casebre. É mais ou menos isso que fala a Bíblia. Nossa, a gente para pensar, né, irmãos, quando a gente vê todas essas coisas, como é bom, né, a gente ter conhecimento da palavra de Deus. Quanto pecado, né, que você já vai, né, eliminando da sua vida, então você já vai se purificando, né? Tem muita gente que gosta, né, de se aparecer, gosta de mostrar o tal, eu sou o tal, eu sou aquilo. Quanto mais humilde você for na presença de Deus, porque se você é humilde na presença de Deus, você automaticamente vai também ser humilde na presença dos homens. E quando você for humilde, Deus vai te exaltar. Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar. Às vezes, irmãos, você não vai ter nem assim riqueza, porque a riqueza dessa terra você não leva para lugar nenhum. Você não leva, você morre aqui. Então, os anos que você tem aí para frente, não sei quantos anos que você tem, mas os anos que você tem só vai diminuindo a sua estadia aqui na Terra. Aqui na Terra nós estamos a passeio. É como se nós tivéssemos ido para uma cidade, né, igualzinho, turística, né? Nós somos turistas aqui na Terra. Eu sempre falo isso. Nós somos turistas aqui na Terra. Nós estamos passando uma temporada aqui. E essa temporada nossa é muito curta. Tem alguns que, né, fica só 5 dias, outros 10 dias, outra um ano, outra 3 anos, outra 10, 15, 20. Essa minha temporada aqui na Terra já está 60 anos. Eu não sei até quando. Mas eu estou bem perto, né, de chegar da minha partida, de ir embora. Eu estou bem perto, porque 100 anos a gente não chega, né? Dificilmente um ser humano chega a 100 anos. Então, eu não tenho esse tempo todo. Então, eu creio que eu tenho mais, digamos assim, uns 10 anos, né? Eu creio. Até 70 anos. Será que eu chego até 70 anos? Ah, eu não sei. Tá entendendo? Então, por que eu vou ficar nessa ganância? O que é 10 anos para mim daqui para frente? O que é 10 anos? 10 anos voam. Então, eu tenho que fazer tudo o quê? O que Deus manda.
O que Deus está falando conosco, obedece. É isso, irmãos. A obediência é tudo. Deus diz: obediência quer e não sacrifício. A obediência é obedecer para evitar, né, que as coisas ruins nos acontecem. E lembrando, com Deus é dente por dente, olho por olho. Termino por aqui. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilha, dá like, comenta alguma coisa, um pedido de oração. Que Deus nos abençoe. Quero chamar a sua atenção agora. Vamos orar juntos. Vamos pedir a Deus força, coragem para que a gente possa seguir em frente. Senhor Deus, nesse momento, diante de todas essas pessoas que nesse momento estão orando comigo, que o Senhor venha nos dar força, dar coragem, para que a gente venha continuar a nossa luta aqui na terra. Nós sabemos que os nossos dias passam rápidos, voando, e muitas das vezes, Pai, por ter tantas coisas ao nosso redor, a nossa visão, nós desobedecemos a Tua palavra. Nós entramos por caminhos largos, caminhos que são, aos nossos olhos, são floridos, mas também no final deles é a perdição. Muitas das vezes, Pai, nós procuramos as coisas mais fáceis para nós, queremos aproveitar as oportunidades e passar rasteira. Às vezes passamos rasteira em muitas pessoas, mas não é assim que o Senhor nos ensinou. Nesse momento pedimos que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de cada um de nós, que o Senhor perdoa nossos pecados, que o Senhor nos fortalece espiritualmente para que nós possamos andar juntos contigo em todo lugar aonde formos, que nós sejamos luzes, que cada pisadas, que cada abrir portas, sejamos, Pai, uma luz para aqueles que nos veem, que nós possamos transmitir essa luz a outras pessoas, que o nosso andar aqui seja perfeito, seja direcionado pelo Teu Espírito, ó Pai. Nós somos falhos, nós somos cheios de erros, de dúvidas, mas pela Tua misericórdia, nos alcance e nos leve nesse caminho que só o Senhor pode dizer qual é o final. Em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, o nosso alimento, a nossa moradia, a nossa família, a nossa convivência social, os nossos bens materiais. Colocamos tudo nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor tome posse, tome conta. Tudo é Seu, nada é nosso. Em nome de Jesus, sejamos abençoados por Ti. É o que nós te pedimos hoje e sempre. Amém. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.